A gente usa tanto as redes sociais que algumas pessoas se sentem tão culpadas por isso que até deixam de usar as redes sociais por um tempo. Mas, na minha opinião, a gente não precisa ir tão longe, porque existe uma forma eficaz, uma forma produtiva de fazer isso. Oi, meu nome é Gabi e hoje nós vamos conversar sobre o uso das redes sociais. Primeiro, a gente precisa deixar claro que as redes sociais elas podem ser usadas de duas formas. A primeira, que na minha opinião eu acho que é o mais comum, né, o que eu mais vejo as pessoas por aí usando, é como um modo de se manter conectado com os amigos, com os conhecidos, com os colegas. Então vocês trocam curtidas, vocês mandam mensagens uma vez ou outra, responde stories, comenta nas fotos. É a forma que na vida adulta, né, com tanto trabalho, com tanta correria, é a forma que a gente consegue se manter atualizado da vida dos nossos amigos, daquelas pessoas com quem a gente, em algum momento da nossa vida, a gente já foi muito próximo. Mas, na minha opinião, essa é uma forma muito limitada de usar as redes sociais. Até porque, convenhamos que esse vínculo que a gente tenta nutrir com esses amigos por meio das redes sociais, ele é muito superficial, ele é muito insuficiente. Então, na minha opinião, eu acho que a melhor forma de usar as redes sociais é usar como um modo de aprendizagem. É você usar ali como uma fonte de educação mesmo, para você melhorar suas habilidades, para você melhorar, de repente, se inspirar para ser melhor em algum aspecto. Uma coisa que eu faço muito, quando eu começo a estudar algum assunto específico, eu começo a me cercar no Instagram de pessoas que falam sobre aquele assunto. É até engraçado, assim, que vez ou outra eu faço um limpa lá, deixo de seguir um monte de gente e começo a seguir novas pessoas, porque provavelmente o meu interesse, a habilidade que eu tô buscando desenvolver naquele momento mudou. Então é natural que as pessoas que eu siga também vá mudar. É claro que você não precisa necessariamente fazer essa limpa. Eu faço por uma questão, eu me sinto mais organizada mesmo e até eu me sinto meio confusa quando eu tô seguindo um monte de gente, aparece um monte de coisa de todo mundo e eu sinto que eu perco tempo vendo stories de quem nem é tão relevante naquele momento pra mim. Quanto aos amigos, o que eu faço? Se é um colega ali que eu não me importo tanto, uma pessoa um pouco mais distante, eu não sigo mesmo. Agora, se é uma pessoa ali que faz muito parte do meu vínculo, que não faz sentido eu não seguir essa pessoa, o que eu faço é seguir, mas eu muto os stories. Porque eu sei que se eu deixar ali os stories ativos, eu vou perder tempo vendo, porque é uma pessoa querida pra mim, eu quero ver o que ela postou, que foi na academia. Eu vou ali seguir, acompanhar a vida dessa pessoa e é um tempo que eu vou estar jogando no lixo, né? Porque por mais que seja uma pessoa que eu goste muito, o meu tempo nas redes sociais, como eu disse, eu tento fazer com que ele seja o mais produtivo possível. E o mais produtivo possível é claro que não se encaixa eu ficar ali xeretando e fuxicando a vida das pessoas. E um ponto interessante nisso é que às vezes a gente até não tem esse hábito de seguir os amigos e de ficar ali acompanhando a vida dos amigos, mas a gente segue influencers e trata essas influencers com esse mesmo olhar, de só ficar ali fuxicando, ver o que aconteceu. E eu não tô falando no sentido ruim, mas no sentido de só acompanhar o dia a dia, ali não é uma coisa de fato produtiva pra você. E assim, acho que você vai concordar comigo, que quem tá de fato querendo crescer, querendo se desenvolver, tá levando a vida a sério, não vai ter muito tempo para ficar perdendo ali acompanhando a vida de outras pessoas sem nenhuma razão específica. É diferente se a gente decide que vai acompanhar um perfil porque aquele perfil nos inspira em algum aspecto, em algum dos nossos objetivos, né? Vocês entenderam que aqui é muito relativo, porque de repente um perfil que eu veja só como um modo ali de fuxicar e acompanhar, tá por dentro das novidades, pode ser um perfil que você tire grandes inspirações. Então não tem regra, é você tentar entender mesmo o porquê você segue cada pessoa que você segue e tentar filtrar ao máximo para usar das redes sociais mesmo como um tempo de qualidade, um tempo que você consegue melhorar suas habilidades, os seus interesses, o seu conhecimento. E aí o segundo ponto
ponto é muito importante é a gente entender que nas redes sociais, tudo que a gente encontrar ali deve ser usado por nós como inspiração. O que eu quero dizer com isso? De repente você começa a seguir um perfil que você gostou muito, uma mulher que você gostou muito, você admira muito, mas começa uma cobrança e uma comparação desproporcional, sabe? Então é muito interessante que a gente tenha claro que tudo que a gente encontrar ali é uma forma de se inspirar pra gente ser melhor, pra gente de alguma forma alcançar aquela habilidade na qual a gente admira e se inspira naquela pessoa. Mas de forma alguma, a gente tem que olhar aquilo como um modo de comparação, como um modo de... Assim, até a comparação, existiria uma comparação válida, mas eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Mas o ponto é, olhou pra esses perfis que te inspiram, traga pra sua vida, mas sempre readequando a sua realidade. Porque senão as redes sociais, em vez de ser um lugar de inspiração, vai ser um lugar de frustração pra você. Porque você sempre vai ver aqueles perfis e aí a hora que você traz pra sua realidade, você vê que aquilo não encaixa. E é muito clichê, né? Mas é importante lembrar que tudo que tá ali é montado. Tudo ali foi escolhido pra postar. Tudo ali foi planejado, desenhado pra reter, pra chamar a sua atenção, pra fazer com que você curta. Tudo foi planejado, aquilo ali não é natural, não é a vida natural acontecendo, mas isso, um ponto importante, isso não tira o mérito daquele conteúdo ser um ótimo conteúdo e ser um conteúdo sim capaz de te inspirar. Eu tava conversando com uma amiga outro dia, até o quanto é difícil para os produtores de conteúdo, porque se eles mostram uma vida muito perfeita, existe essa crítica de falar que não são reais, que é tudo fake, mas ao mesmo tempo, para pensar, por que eles ficariam mostrando coisas ruins, tentando normalizar maus hábitos ou... Sabe, não faz sentido. As redes sociais, elas devem mesmo ser esse lugar de inspiração. Vai da nossa parte que tá assistindo ter essa consciência. Não, a vida de ninguém é perfeito. Ninguém é 100% disciplinado, 100% focado, 100% virtuoso. Vai da gente que tá assistindo entender essas coisas e considerar aquilo ali como uma inspiração. Então eu disse que tem sim como usar as redes sociais de uma forma útil, né? De fazer com que a gente aprenda diante de tantos perfis bons. Em todas as áreas tem sim perfis maravilhosos que produzem conteúdo de valor mesmo. Tem alguns perfis que eu entro e aí eu começo a consumir o conteúdo e eu falo, caramba, isso aqui poderia muito bem ter sido cobrado, isso poderia estar num perfil particular, tá sendo cobrado de tão bom. Então, mas ao mesmo tempo, se a gente ficar com essa ideia de que a gente ali usa desse espaço para aprendizagem, a gente corre o risco também de se dar essa desculpa falando que quando a gente tá ali é um tempo útil. E às vezes a gente usa como uma fuga para fazer o que de fato precisa ser feito na realidade, aqui, no agora, né? Eu até lembrei de uma frase, acho que vocês já sabem que eu sou péssima em lembrar frases da forma correta, eu lembro como ficou gravado na minha cabeça. Que é mais ou menos assim, que quando a mulher deixa a panela em casa queimar pra fazer as coisas, os serviços da igreja, ela tá errada. Porque o dever dela ali naquele momento era em casa, cuidando da panela. Então, eu acho que é meio que isso que eu quis dizer, assim, se na realidade, no mundo real aqui, tem um dever te chamando, não faz sentido você se dar essa desculpa de que ficar lá rodando os stories, vendo reels, você tá se autoeducando de alguma forma, porque não você vai estar fugindo do seu dever, da sua obrigação do momento. No começo do vídeo, eu disse que tem algumas pessoas que até excluem as redes sociais depois de perceberem que estão muito viciadas, né? Qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho, sim, que em alguns momentos, isso pode ser necessário. Isso vai de você entender quão viciado e quão no automático você tá fazendo as coisas ali dentro. Porque a gente precisa entender que as redes sociais, elas são desenhadas, elas são planejadas para nos viciar, para nos prender. Um exemplo clássico, assim, que acontece comigo, eu acho que diariamente, eu tô pensando em alguma coisa, eu penso em algum perfil, eu entro para procurar o perfil e aí, onde que é a busca? Bem na parte ali do explorar. E eu me entreto vendo aquelas postagens que tá ali no explorar. Quando eu vou me dar conta, eu já nem lembro mais que perfil que era que eu tava indo procurar. Isso eu tenho certeza que não acontece só comigo. E assim,
não sejamos inocentes de pensar que isso é o acaso, né? Isso é com certeza planejado e desenhado para que isso aconteça e a gente fique mais tempo ali dentro do aplicativo. Então, se você está percebendo que isso está acontecendo com frequência, é claro que é válido. De repente, você exclui o aplicativo por um período do dia e só baixa ele novamente à noite. Ou você, não, de fato, eu vou ficar 10 dias sem entrar no aplicativo. Ou uma outra estratégia muito válida é colocar o tempo de uso, né? Estipula lá nas próprias configurações do celular, coloca o tempo de uso que você quer e quando você atingir aquilo, o aplicativo, o seu celular vai te lembrar que você atingiu já o tempo que você havia estipulado. Uma outra dica também é colocar um timer, e essa dica é muito válida, assim, se você está usando o Instagram realmente para estudar algum assunto, para se manter informado em alguma área, coloca um horário todos os dias, das 8 às 8h30, das 8 às 9 eu vou ficar ali no Instagram. E aí coloca um timer, porque a gente passa do tempo, assim, com uma facilidade, sem a gente nem sequer se dar conta. Mas, assim, só uma observação. A gente também não precisa usar as redes sociais só como essa fonte de aprendizagem, só como essa fonte de melhorar as nossas habilidades. É claro que a gente pode, sim, ter ali aquela blogueira que a gente gosta de ver à toa e ficar acompanhando ali algumas bobeiras, algumas notícias que nem vão agregar tanto na nossa vida. O ponto importante é estejamos conscientes, façamos isso de forma consciente. Eu espero ter te ajudado. Um beijo!